Qualquer lugar fica muito mais bonito e charmoso se tiver palmeiras. Elas prendem a atenção pela exuberância, o cenário ganha cor. Aí, quando olhamos lá para cima, encontramos folhas tão compridas. Das palmeiras é extraído o palmito. Algumas têm fruto, como o açaí, outras fornecem matéria-prima para a construção civil, para o artesanato, têm uso medicinal ou atuam como protagonistas de projetos de paisagismo. O meio ambiente por inteiro vai mostrar mais sobre essa faceta das palmeiras daqui a pouco, mas dá para adiantar que pela diversidade de espécies fica fácil decorar qualquer ambiente. As palmeiras pertencem ao grupo das monocotiledôneas, botanicamente são separados dois grandes grupos. E as palmeiras estão entre as plantas mais antigas do globo terrestre. Elas ocorrem nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. Renata é doutora e pesquisadora em botânica e professora da Universidade de Brasília. Ela conta que as palmeiras são fonte de renda para muitas comunidades ribeirinhas e que o uso da planta é muito antigo. Tem relatos de uso das palmeiras nos livros antigos escritos pelos jesuítas quando chegaram no Brasil, nas cartas, né, tem citações. Então a gente sempre fala, porque é um grupo de planta tão útil, tão interessante, que ela fornece tantas possibilidades de uso e não só importante para a fauna humana, mas para os animais também e para as outras plantas também, que muitas vezes se utilizam dos espaços dela para se reproduzir. Palmeiras viraram nome de time de futebol e tem uma espécie conhecida como símbolo de Brasília, o buriti. Não é à toa que foi tombado pelo Patrimônio Histórico do Distrito Federal. Olha que homenagem bacana. O palácio do governo local, inaugurado em 1969, foi batizado com o nome da planta e na frente da sede do executivo, uma praça cheia de buritis. Para as comunidades quilombolas, o buriti ele é considerado a palmeira mais importante para eles, porque elas oferecem folhas para construção, elas oferecem tronco, que também é usado para construção. E aí tem uma fala muito interessante de um calunga conhecido, que é: quem é que tem braço, mas não abraça, tem pé, mas não anda e olho, mas não vê? É o pé de buriti, porque o braço se refere à estrutura que segura a folha no tronco. Esse é o braço. Essa parte, esse braço da palmeira, ele é muito usado para o artesanato, até para construção náutica, porque ele boia, é muito leve. O pé, porque é o indivíduo, é o pé do buriti, e o olho, que representa o meristema de crescimento, é a área da planta onde ela cresce. É retirada uma fibra dessa parte, que é muito usada para construção e fabricação de cordas. As palmeiras são cheias de curiosidades. A primeira, talvez você de casa vai achar que é brincadeira nossa, mas acredite, é verdade. Elas não são consideradas árvores por não produzirem madeira. E você sabia que há uma espécie em que as folhas saem diretamente do chão e o tronco fica debaixo da terra? A gente tem aqui no DF uma única população dessa espécie, chamada Athalia geraensis, numa área onde ao redor dessa população estão se desmatando para construção, para plantios de monocultura. Então é uma população tremendamente ameaçada dentro do próprio DF. No mundo existem 3.000 espécies de palmeiras. O Brasil abriga 10% desse número, cerca de 300 espécies, sendo que 160 são endêmicas, ou seja, só existem no nosso país. As palmeiras se parecem, é verdade, mas cada uma tem a sua função. E nem todo mundo sabe disso. Por exemplo, será que os motoristas que passam pertinho daquelas palmeiras ali atrás fazem ideia da importância que elas têm para a pesquisa? Provavelmente não, né? Essa é a macaúba nativa do Cerrado. Em maio de 2019, no programa em que mostramos as possíveis soluções para a poluição causada pelos carros, mostramos o aumento no número de veículos no país e do consumo de combustíveis fósseis. Resultado, também aumenta a emissão de poluentes na atmosfera. E o que isso tem a ver com as palmeiras? Nós mostramos que pesquisadores da Embrapa Agroenergia descobriram um grande potencial no fruto na produção de biocombustíveis. O mundo demanda muito óleo.
tanto para a produção de biocombustíveis, quanto para a produção de alimentos e outras coisas, tintas, produtos de higiene pessoal, esmalte, tudo isso é feito a partir de óleos, né? E essa demanda está crescendo muito. E o que mais tem alavancado, ou o que mais vai alavancar esse crescimento é a demanda no setor de biocombustíveis. A engenheira agrônoma explica que o óleo de palmeiras, como a macaúba, é indicado para a fabricação de bioquerosene de aviação. Porque ela é uma planta que produz muito óleo, que é o ingrediente básico para a produção de biodiesel. Para você ter uma ideia, a soja produz em média 500 quilos de óleo num hectare, que é uma área equivalente a um campo de futebol. Já a palmeira macaúba, nessa mesma área, vai produzir 10 vezes esse valor, em torno de 5.000 quilos. Né? Então, eu não preciso expandir muito a área de produção para ter matéria-prima suficiente para a produção de biodiesel. A Embrapa Agroenergia e uma universidade do Paraguai estão desenvolvendo testes para extrair o óleo de macaúba de forma mais eficiente, capaz de melhorar o processo em até 60%. O método tradicional, ele não é muito eficiente e ele, às vezes, gera um óleo com uma qualidade não muito boa, inclusive para a produção de biodiesel. Então, nosso trabalho conseguiu obter um processo eficiente e com óleo de boa qualidade. Um fruto pequeno, mas tão rico e cheio de segredos. Na cadeia produtiva do próprio carro, a macaúba tem muitas possibilidades de aplicação, né, dos óleos diretamente. Essas fibras também, por exemplo, poderiam ser pensadas para trabalhar como enchimento de bancos de carro, ou o endocarpo poderia entrar como um reforçador de borracha para pneu. Então, a pesquisa tem espaço para trabalhar, né, e se aproximar muito da indústria automobilística. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com esse advogado para saber de leis que protegem as palmeiras. Ele explica que o artigo 225 da Constituição Federal estabelece que todos têm direito a um meio ambiente equilibrado. Ele é bastante claro em seu parágrafo 3º, onde ele explicita que toda degradação ambiental ela vai gerar não só uma reparação civil, mas também uma responsabilidade administrativa e penal do infrator, da pessoa que fez aquela degradação. Então isso quer dizer basicamente o quê? Quando você tem algum tipo de desmatamento, você tem o dever civil, que é a reparação pecuniária, geralmente, dinheiro. A responsabilidade administrativa, que é decorrente da sua infração administrativa, que vai te impor uma multa. Além da Constituição, há uma lei de 2012 criada para dar proteção legal à vegetação nativa do país. Diz, por exemplo, a porcentagem a ser preservada em alguns biomas, como a Amazônia e o Cerrado, e especifica a proteção às veredas, onde há nascentes de água e predominância de palmeiras, como o buriti. Sem esse tipo de proteção, as palmeiras e outras plantas correm um risco de extinção. É o caso da juçara, conhecida pelo palmito de altíssima qualidade. O órgão ambiental, que geralmente é responsável por conferir a possibilidade, a autorização de supressão vegetal, no caso das espécies que estão ameaçadas, ele não vai conceder, então vai ficar vedada a supressão daquela espécie. E caso ocorra algum tipo de supressão que não vai ser autorizada, automaticamente já se incorre num crime, num ilícito ambiental. No próximo bloco vamos mostrar o trabalho da Central do Cerrado, lugar que une extrativistas de palmeiras e consumidores. A gente volta já. BR-020, altura de Sobradinho, a 20 quilômetros da esplanada dos Ministérios. Voltar para casa exige paciência. Congestionamento pesado. Quando a gente olha para o lado, encontramos um espaço que une comunidades tradicionais, agricultores, extrativistas e consumidores. Lugar que quebra barreiras logísticas e oferece um cardápio rico de alimentos e produtos difíceis de serem encontrados nos supermercados. Aqui trabalham pessoas que criaram a própria identidade, quebrando coco de palmeiras.
Você vai conhecer a história de gente que explora a natureza com muito respeito, de forma sustentável. O projeto nasceu em 2004, mas só 6 anos depois foi formalizado. A central tem 24 cooperativas associadas e outras 35 parceiras. O espaço ajuda empreendimentos a comercializar alimentos de 9 estados: Piauí, Maranhão, Pará, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Ninguém conhece farinha de jatobá, ninguém conhece farinha de piqui, tudo bem, né, um pouco mais conhecido, mas ninguém sabia o que era baru, né, há pouco tempo atrás. Então, esses produtos nossos, assim, da sociobiodiversidade, do cerrado, da caatinga que a gente atua, são produtos, de certa forma, que desconhecidos e que não têm essa cadeia produtiva bem estruturada. O cerrado e a caatinga abrigam milhares de espécies de alimentos e quem vive na cidade às vezes pouco sabe disso. Nosso cardápio é limitado. Uma central como essa ajuda a diversificar a alimentação e fornece da natureza matéria-prima de vários produtos de segmentos diferentes. Nas prateleiras encontramos óleos de 2 palmeiras importantes, macaúba e coco babaçu orgânico, vendidos para indústrias de cosméticos norte-americanas e alguns países da Europa. E o azeite de licuri, palmeira nativa da caatinga, nem todo mundo conhece. No rótulo do produto, a descrição diz que é um azeite de uma delicadeza impressionante, com suave sabor de coco, bom para perfumar saladas e finalizar pratos. A gente acredita. Uma volta rápida aqui dentro, descobrimos que cada palmeira tem o seu valor. A importância da palmeira de babaçu para as quebradeiras de coco é vital. A importância do buriti, da palmeira de buriti, para os vazanteiros, para as comunidades que vivem dentro dos territórios onde essas palmeiras ocorrem. A importância do licuri, para as quebradeiras de coco licuri. Sabe, para quem vive dos butiazais no sul, que é o nosso coquinho azedo aqui no centro-oeste. Conhecendo a linha de produtos, eu encontrei um alimento que nós já falamos várias vezes sobre ele aqui no Meio Ambiente por Inteiro. Não se trata de uma palmeira, mas eu vou mostrar para você de casa ter uma noção melhor da importância desse trabalho. Essa é a polpa do pequi. Ela veio da Chapada Gaúcha, Minas Gerais, chegou aqui em garrafas de plástico e passou por um processo bem rigoroso de qualidade. Esse pequi vai percorrer quase 20.000 quilômetros, vai atravessar o mundo até chegar no Japão. Claro que a gente sabe que não é japonês que come esse pequi no Japão, a gente sabe que quem come isso lá é brasileiro, filho de japonês que voltou para lá, ou são brasileiros, né, descendentes que estão lá. Mas é um mercado e a gente entrou, que é de certa forma um nicho, né? Conseguir delimitar a questão da legislação sanitária do Brasil com a legislação sanitária do Japão e fazer esse produto chegar lá de maneira efetiva, profissional, é um orgulho para a gente, né? Mike é tecnólogo na área da indústria e gestor de projetos. Ele define esta central como um departamento de inteligência que estrutura mercado, cooperativas e possíveis parceiros. Ele explica que muitas comunidades tradicionais e agroextrativistas não têm condições financeiras de envasar e rotular alimentos, além de assumir os custos de frete. Esse trabalho é a fonte de renda de quase 10.000 famílias brasileiras. Quando o alimento chega das cooperativas, é hora do Márcio trabalhar duro. Ele passa o dia na sala de processamento. Eu primeiro recepciono os produtos, vejo a qualidade deles e dou um encaminhamento, se é para o estoque, se é para processamento, né? Os produtos, por exemplo, no caso do óleo, ele chega a granel em vasilhames de 5, de 10, de 20 e 50 litros. E aí esses produtos eles são fracionados, né, de acordo com o pedido. Márcio também dá um suporte na agroindústria das cooperativas associadas à central. Por exemplo, quando há necessidade de uma pessoa com experiência dentro da área de operação dos produtos, aí eu vou e participo. Dentro desses freezers, milhares de polpas de coquinho azedo, palmeira do cerrado. Elas são vendidas para alguns mercados e, recentemente, a unidade fechou contrato de 6 meses com o programa de compra direta da agricultura familiar e vende o produto para o Exército em Brasília.
O custo é de quase R$500 mil para fornecer 24 toneladas de alimento. Falar das palmeiras é resgatar a história dessa mulher de sorriso largo e cheia de histórias. Ildete é assessora de vendas. Nasceu em Lago do Junco, Maranhão, cidade de pouco mais de 10 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, de 2015. Começou a quebrar coco do babaçu ainda criança, com os irmãos para ajudar os pais na empreitada. Essa lembrança ainda é muito viva na sua memória? Sim, bastante. Como que era? Então, lembro eu com minha mãe, minhas irmãs segunda e terceira, que eu sou a filha mais velha de 7 irmãos, minhas primas. E aí a prática do coco, da quebra do coco, eu fazia em casa, porque a gente catava o coco lá no mato, quebrava em casa e também no mato, com várias pessoas da comunidade, não só com meus familiares. Foi assim até os 16 anos. Ildete deixou o interior e veio para o Distrito Federal em busca de novas oportunidades. Estudou, fez o curso de tecnólogo na área da saúde, mas no DNA de uma quebradeira de coco, o babaçu é mais forte. Sim, Léo. Tentei, né? Mas assim, eu tenho muito orgulho também, né, de falar que eu sou quebradeira de coco e de trabalhar nessa área, porque além da gente... Tem uns motivos, né, da gente sentir orgulho e ser feliz fazendo isso. Primeiro que a gente está levando alimento saudável para as pessoas. E segundo, a gente está melhorando a renda da gente e dos familiares e das comunidades tradicionais. Para quem não sabe como é o trabalho de uma quebradeira de coco, Ildete gentilmente se dispôs a mostrar. Na verdade, ela vai simular como se explora o babaçu nas comunidades tradicionais. Esse é o macete, um dos instrumentos que a gente usa para a quebra do coco. Esse é o fruto do coco que vem da palmeira, do babaçu. A gente usa o machado, põe em cima e bate várias vezes até quebrar esse coco. Aí a gente extrai a amêndoa. E aqui nesse coco tem vários produtos que são aproveitados, como a amêndoa, que faz o óleo e o leite. Tem o endocarpo, que faz o carvão, que a gente usa nas comunidades mesmo para fazer o alimento da família. Tem o mesocarpo, que a gente utiliza para fazer biscoito, para fazer bolo. Lembra que no começo do programa nós falamos que uma palmeira pode ajudar a construir a identidade de uma pessoa? Quando conversa, Ildete sempre arruma um jeito de falar do babaçu. Ela pode se tornar doutora, viajar o mundo, mas nunca vai deixar de ser uma quebradeira de coco. E sente orgulho disso. No próximo bloco, Cristiano Oliveira apresenta as principais palmeiras usadas no paisagismo. Será que você conhece todas? A gente volta já. Até agora, o Léo Ferreira mostrou as características das palmeiras, contou algumas curiosidades, como, por exemplo, o grande potencial da macaúba. Já no bloco anterior, você conheceu a Central do Cerrado, que oferece um cardápio rico de frutos das palmeiras e produtos difíceis de serem encontrados nas prateleiras. O espaço é um elo entre agricultores extrativistas e consumidores. Agora vamos mostrar que as palmeiras também são usadas como enfeites. A maior mostra de arquitetura, paisagismo e design do país tem de estar pronta para encantar. O desafio é fazer ambientes que possam traduzir em um cenário a ideia que o expositor quer passar aos clientes. Este espaço, por exemplo, é de uma empresa de turismo, com empreendimentos no litoral. A primeira coisa que eu queria transmitir com esse ambiente era a leveza, a transparência, a pureza. Acho que são valores que estavam presentes tanto nos resorts que eu estou representando e os dois têm em comum a água. Então queria essa fluidez, essa transparência, essa leveza que a água nos traz. E não dá para pensar em resort sem querer descanso, em praia sem areia e palmeiras. A planta é a natureza. A planta é o que traz vida, é a própria natureza. Da mesma forma que também temos um aquário aqui, que é o que está trazendo vida. Acho que está deixando o ambiente vivo. Então por isso trazer as plantas.
E as plantas, para mim, trazem esse esquema de férias, esse esquema de resort. Me remete a toda essa questão de você estar numa praia, de você estar num local bacana, que você está curtindo suas férias, você tem essas plantas, você tem essas diversas palmeiras. E se as palmeiras são necessárias, o Helder conta com o paisagista Otávio Meirelles. Esse ambiente ele foi criado para tentar reproduzir a Mata Atlântica. Então, como a nossa Mata Atlântica tem bastante palmeira, a gente tentou trazer muita informação de palmeira aqui. Então, a gente tem as liqualas na cobertura e uma grande estrela que é a rabo de peixe ali atrás. Vamos dar um pulinho lá fora? As palmeiras é que enfeitam a entrada. Tem Bismarck e Gerivá, esta típica do Cerrado. Aqui fora estaria também a rabo de peixe, citada pelo Otávio e muito usada em ambiente externo. Mas ele preferiu arriscar. É uma palmeira muito improvável de se utilizar no paisagismo interno, porque a gente imagina que ela é da natureza, que ela precisa de muito sol, mas não, ela é uma palmeira adaptada a viver nas sombras das outras palmeiras, por isso ela aguenta a sombra. Mas é importante dizer que sombra não significa falta de luz, entendeu? Sombra é só a distância do raio solar direto. Basta dar uma volta pela cidade para perceber que as palmeiras são estrelas no paisagismo. São vários tipos, grandes, médias, com espinhos, pequenas. São cultivadas em viveiros especializados. A gente busca informações, trabalha de forma legal, a empresa que está vendendo, o produtor em si, a gente busca informações com eles para trazendo e fornecendo para os nossos clientes. Porque tem muitas palmeiras que a gente sabe que não pode estar vendendo, né? Então a gente trabalha de forma legal. A loja em que o Eliseu trabalha é uma das maiores do ramo de plantas do Brasil. E é para cá que trouxemos o Otávio. Queremos saber mais sobre o mundo das palmeiras. Otávio, qualquer palmeira serve para paisagismo em qualquer lugar, qualquer tamanho? Como é que é isso? Não. A gente realmente precisa analisar o espaço, porque existem palmeiras que podem ficar muito elegantes no paisagismo, mas tem outras que podem deixar bastante bruto, não muito bonito esteticamente. Quer dizer, isso é conversado com o cliente, então? Exatamente. A gente entende o gosto do cliente, mas aplica a técnica do porte que essa palmeira vai ficar e tudo mais. E esses portes, essas variedades, nós vamos conhecer agora. Vamos lá? Vamos lá. Otávio, a gente está chegando aqui na seção das palmeiras. Queria que você me falasse sobre algumas delas. Por exemplo, aqui tem a palmeira imperial. Isso. Essa aqui é uma muda de palmeira imperial que pode chegar até 8 metros de altura. Então ela tem que ser planejada onde for para colocada. Locais externos. Exatamente. Essa aqui é a palmeira rabo de peixe. Isso. E ela pode ser para ambientes internos? Ela está sendo bem utilizada em ambientes internos. Eu costumo usar bastante em salas de clientes. É só delimitar o tamanho do vaso que ela vai crescer tranquilamente no tamanho certo. Agora, algumas me chamaram a atenção, não só pela beleza e pela estética delas, certo, mas também pelo valor. Realmente. Essa aqui, por exemplo, que palmeira é essa? Essa é a laca vermelha. Ela é brasileira, porém assim, está sendo utilizada no paisagismo por agora, porque ela chegou no porte de ser utilizada. E ela é muito interessante porque essa cor é muito vibrante. Então ela tem um preço elevado porque é rara e tem essa coloração no caule. Essa aqui está com preço aproximado de R$900. Isso. Essa também é uma laca que está com preço aqui de R$174. Ela também é bonita. Ela é muito bonita, ela está num porte menor, né? Está num vaso flex aqui e ela não é tão rara quanto a vermelha, mas o benefício da coloração no caule é bastante parecido. Agora, se a pessoa não tem um valor tão alto assim, mas quer tornar um ambiente bonito, um paisagismo bem legal, certo, essa aqui seria a opção. Isso, a palmeira Rafis é uma palmeira bastante utilizada em consultórios, escritórios, até mesmo sala, a gente utiliza muito na sala dos clientes. E ela tem um benefício estético muito bonito, esse caule fino com a folha imponente assim, e ela traz um filtro do ar também, ela filtra bastante o ar e é muito fácil de cuidar. E qual o valor dessa? Ela custa em média R$30. Preço salgado ou não, há sempre quem queira usar a palmeira para fazer parte do paisagismo. Eles vêm atrás de plantas e acabam levando palmeiras. E tem cliente também que vem atrás de palmeiras específicas e acaba levando outras plantas. A gente acaba que fazendo uma composição disso, né, com o cliente. Às vezes o cliente ele vem atrás da palmeira em si, mas a gente acaba que passando outras informações para eles, acaba levando outras plantas também.
Então a gente trabalha com esse mix no geral. Existe uma regulamentação para isso, né? Então a gente só compra plantas, palmeiras que são regulamentadas pelas leis que protegem, sim. A legislação citada pelo Otávio é a que apresentamos no primeiro bloco do programa. Essa é a dica para quem quer usar palmeiras para enfeitar algum ambiente. Estar de olho se o estabelecimento em que vai ser feita a compra vende apenas o que é permitido. Se estiver tudo certo, é só pensar no bolso. É possível, Otávio, fazer um paisagismo usando palmeiras, gastando pouco, respeitando a natureza, respeitando a legislação que protege? Exatamente, é muito possível. Palmeira é uma planta realmente que faz volume, então assim, o espaço que ela ocupa já é grande, então assim, você não vai precisar de outras plantas. E o preço de palmeiras grandes, por exemplo, como que a gente tem aqui, a Gerivá não é tão caro. Uma planta de mais ou menos 5 metros de altura custa em torno de R$350. O bom profissional paisagista não tira nenhuma planta da natureza para colocar num jardim. No programa da semana que vem, você vai ver que as palmeiras não são apenas bonitas e frondosas. São fontes de alimento também, com palmitos. Vamos mostrar que há uma grande variedade dessa iguaria. O meio ambiente por inteiro pode ser visto pela internet a qualquer momento. Acesse nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso site é tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail pra gente, é fácil. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até mais!